E aí, bando de loucos! Beleza? Diego Valença, diretamente aqui de Recife, para mais um vídeo gravado. Tô eu aqui em pleno sabadão, sábado de noite, gravando mais um vídeo aqui sobre o mercado do Corinthians, que está, sim, agitadíssimo. Então, antes de mais nada, deixe o seu like, que é sempre muito importante. Vamos falar da confirmação do Juliano, vamos falar de Roger Guedes, vamos falar do zagueiro Dedé. Será, Digão? O Corinthians está contratando Dedé. A gente vai falar sobre tudo isso e tem um detalhe, dois detalhes importantes, pelo menos na minha visão, com relação à confirmação da contratação do Meia Juliano, que já foi apresentado, já vestiu camisa, já tá no CT, já iniciou, né? Eu achei que foi até rápido, não, eu nem sabia que ele estava no Brasil, estava em São Paulo. Enfim, a gente vai falar do Juliano, vamos deixar por último. Bom, as duas principais novidades do mercado hoje, o mercado que está, pelo menos no Corinthians, está agitadíssimo. O Duílio parece que ligou o modo Futebol Manager, né? Quem aqui já jogou Futebol Manager? Bom demais, né? Contratar, vender, é muito bacana. E o Duílio parece que entrou lá no modo de pesquisa e de contratação, e ao que tudo indica, o Corinthians deve fazer mais algumas contratações muito em breve. E baseado nisso, surgiram aí os nomes do Dedé e do Roger Guedes, lembrando que o Renato Augusto continua no mesmo status, né? Nada de diferente, existe já, segundo notícias, existe o acordo do Corinthians com o Renato Augusto, esperando apenas ele conseguir o seu distrato, encerrar o seu vínculo com o time da China, beleza? Não melou, não tem nada de errado, continua do mesmo jeito, e qualquer novidade a gente traz aqui pra vocês. Diegão, então fala logo, qual a novidade aí com relação ao Roger Guedes e com relação ao Dedé? Bom, com relação ao Roger Guedes, vários jornalistas dizendo que o Corinthians teve sim um contato inicial, né? Pelo menos foi isso que surgiu inicialmente sobre o Roger Guedes, mas hoje, ao final da tarde, surgiram mais algumas notícias que o Corinthians teria digamos assim, uma preferência na contratação do jogador, lembrando que lembrando que o jogador ainda tem contrato com o time chinês até o meio do ano que vem. Então o distrato aí do Roger, ele é um pouco mais difícil, porém o Roger já está no Brasil, ele fez um Instagram dizendo, um story no Instagram dizendo, voltando pro Brasil, é hora de trabalhar, o que dá indícios de que o Roger Guedes, de fato, possa fechar com algum clube do Brasil, e aí o Corinthians estaria no páreo, o Corinthians teria prioridade, tá? Então, não temos muito mais o que falar do Roger Guedes, mas é um atacante que, ao que tudo indica, o Corinthians sim está de olho no mercado. O Roger Guedes, ele é, entre aspas, aí, monitorado pelo Corinthians há muito tempo. Na segunda passagem do Carille, em 2019, se falava em Roger Guedes. Se não estou enganado, o próprio Carille chegou a falar publicamente que o Corinthians tinha uma ideia de tentar contratar o Roger Guedes, mas não conseguiu. Lembrando que caso o atacante consiga se desvencilhar lá do clube chinês, a concorrência deve ser grande, né? Fala-se em Roger Guedes nos times do Sul, fala-se em Roger Guedes também no Atlético Mineiro, onde ele foi muito bem, aliás. Então, esse é o status. O Corinthians, sim, tem interesse na contratação do atacante Roger Guedes. Eu fiquei surpreso, tá? Ele tem apenas 24 anos de idade. Roger Guedes, para você ter uma ideia, fazendo uma conta rápida de padaria, em 2014, o Roger Guedes fez gol no Corinthians na Neoquímica Arena pelo Criciúma. Veja só, se hoje ele tem 24, Neoquímica Arena em 14, 7 anos atrás, ele tinha 17, né? Muito tempo que se fala de Roger Guedes, ele tem apenas 24 anos. Já falamos aqui na live de ontem, eu e o Jardel, sobre o Roger Guedes. Eu acho que é um bom jogador, eu acho que ele agregaria, mas acho também que o futebol chinês deu uma alavancada aí num patamar que talvez ele não tenha. Mas enfim, agregaria, vamos ver aí se o Corinthians consegue contratar, se o Corinthians consegue agregar aí mais esse reforço para o nosso time, para o nosso elenco. Diegão, e o zagueiro Dedé? Bom, o zagueiro Dedé, saiu também uma notícia que o Corinthians teria interesse, inclusive algumas páginas que costumam noticiar Corinthians, falando em Corinthians negociando com o Dedé, mas na verdade, galera, o que me parece que é coisa do empresário tentando achar um clube pro Dedé, tá? E aí eu vou dar a minha opinião, porque não é informação. Não faz sentido algum o Corinthians contratar o Dedé, não é um zagueiro barato,
É um zagueiro com um vasto histórico de lesões. Então, é a minha opinião. Não acho que o Corinthians tem interesse no Dedé. Não acho que deveria ter interesse no Dedé. Para gastar dinheiro com o Dedé, tivesse mantido o Gemerson. Não tem sentido, tá? E detalhe, para o jogo de amanhã, o zagueiro Beleze, desculpa aí esse esquecimento, mas se não me engano é Beleze, que em 2019 se tornou o jogador mais jovem da história a vestir a camisa do Corinthians. Então, 2019, se não me engano, ele tinha 16 anos, agora deve estar com 18 e foi relacionado. Então, já tem o Gil, o João Vitor, o Raul Gustavo, o Léo Santos, que a gente não sabe ainda se vai poder contar, sobe o moleque de 18 anos, foi relacionado e é assim que tem que ser feito, beleza? Na minha opinião, não faz sentido contratar Dedé. Então, eu não acredito nesse suposto interesse do Corinthians no Dedé e tá mais com cara de cavada de empresário, beleza? E para finalizar, o Corinthians oficializou o meia Juliano, né? Oficializou hoje, o Juliano é reforço do Corinthians, só vai poder jogar em agosto, parece longe, mas daqui 2 semanas é agosto, e ele só, em tese, assim é ótima, né? Ele só vai perder 2 jogos. A partir de agosto ele estará apto a jogar pelo Corinthians. Não sei a questão física, se de fato ele estará apto. Me refiro à questão burocrática, tá bom? O Juliano só poderá jogar a partir de agosto, e quando a gente fala a partir de agosto, ele só vai perder os 2 próximos jogos do Corinthians. Mas eu tenho 2 coisas para falar sobre a contratação do Juliano. A primeira, vamos ficar muito ligado em qual camisa o Corinthians vai dar para ele, porque eu vejo 2 possibilidades dentre as camisas que estão disponíveis. A camisa 10 e a camisa 11. Ah, Diegão, você tá inventando coisa. Não, eu só tô tentando pensar com a cabeça dos dirigentes do Corinthians. Qual é meu pensamento? Veja onde eu vou e eu quero saber se vocês concordam. Se o Corinthians der a 10 pro Juliano, significa que a 8 vai pro Renato Augusto. Repito, Renato Augusto é um jogador que já é praticamente dado como certo e no Corinthians ele vestia a camisa 8. Porém, se o Juliano assumir uma camisa que não seja 10, por exemplo, a 11, significa que a 10 pode ser do Renato Augusto, para a 8 ficar com o Paulinho. Detalhe, hein? Vocês acham que eu tô viajando demais? Eu acho que o número da camisa que o Corinthians vai dar pro Juliano pode nos indicar as outras contratações e pode nos indicar se realmente o Paulinho vai vir. E atenção, hein? Quem acompanhou a live aqui de ontem sabe, eu prometi. Se o Renato Augusto for contratado realmente, e vai ser, se Deus quiser, camisa aqui no canal Ultimão, vamos fazer aí uma dinâmica para os seguidores, para quem nos acompanha. E se o Paulinho também vier, parece ser um pouco mais distante, também ofereceremos, vamos fazer um concurso para uma camisa do Corinthians. Ou seja, Paulinho vindo, Renato Augusto vindo, 2 camisas aqui do canal Ultimão para a fiel torcida, beleza? Então esse é o primeiro detalhe da chegada do Juliano. E o segundo detalhe, eu nem quero me estender muito, porém, seria o suficiente para fazer um vídeo à parte. O que a imprensa, eu não vou nem falar de torcedores e rivais, entendam, eu não vou falar de torcedores e rivais, vou falar da imprensa, de jornalismo, muito embora hoje, infelizmente, tem muito jornalista com voz, muito jornalista com audiência, que se comportam muito mais como torcedor, né, do que muito torcedor. Tem muito canal aí de torcedor que dá banho de coerência em jornalistas. O que tem de jornalista sangrando com o Corinthians contratando o Juliano, sangrando com o Corinthians buscando Renato Augusto, Paulinho e Roger Guedes, não está escrito. Isso só mostra o quanto o Corinthians é grande, o quanto o Corinthians incomoda. Ah, não, mas a gestão financeira, o que o Corinthians está fazendo é irresponsabilidade. O ano passado, quando o Corinthians estava contratando de bacia, ano passado não, ano retrasado, ano passado o Corinthians contratando de bacia, você não via um jornalista se preocupando, você não via um jornalista falando que o Corinthians estava sendo irresponsável. Quando o Corinthians trouxe o Cafu com 3 anos de contrato e com o salário que dizem que ele ganha, você não via jornalista defender que era irresponsabilidade. Sabe por que ele não respondia? Porque ele não falava? Porque enquanto o Corinthians está se afundando, enquanto o Corinthians está gastando, contratando um jogador ruim,
É o que eles querem. Porque às vezes o cara é palmeirense, é São Paulino, é santista, é flamenguista e é tudo que eles querem. Agora, a partir do momento que o Corinthians levanta a possibilidade de contratar um Renato Augusto, um Juliano, um Paulinho, eles ficam tudo, olha, mas cadê a responsabilidade do Corinthians? Balela. Balela. O que eles estão preocupados não é com a situação financeira do Corinthians. O que eles estão preocupados não é se o Corinthians vai gastar pouco ou muito. O que eles estão preocupados é que o Corinthians volte a ser Corinthians. E é tudo isso que a gente quer. Então que a diretoria do Corinthians também perceba que o movimento desses jornalistas, que são mais torcedores do que jornalistas, provam o quanto o Corinthians precisa voltar a ser Corinthians, o quanto nós somos grandes, o quanto nós incomodamos. Então, Duílio, tire isso como um exemplo. Quando o Corinthians passou 6 meses aí sem contratar ninguém, só se desfazendo de jogadores, né, de jogadores até que eu nem esperava que o Corinthians fosse se desfazer, e economizou bastante aí na sua folha salarial, os jornalistas ignoraram. Primeiro nome que o Corinthians contrata, que é o Juliano, tá todo mundo dando piti. É jornalista flamenguista, palmeirense, santista, até cavucar o contrato do Corinthians com a Caixa para saber quanto tá devendo, os caras estão indo atrás. E detalhe, o que eu tô dizendo aqui, eu não tô passando pano pra diretoria do Corinthians. Eu não tô dizendo que agora tá no caminho certo porque tá contratando esses caras, não. Vamos continuar de olho, vamos continuar cobrando, não tem ninguém sendo iludido aqui. Mas o Corinthians precisa de um time forte. Eu falo disso desde o início do ano. O Corinthians precisa contratar. O Corinthians precisa de um time forte. O Corinthians precisa da máquina do time forte rodando direitinho para poder gerar receita. Uma contratação como o Renato Augusto, como Juliano, como Paulinho, não é despesa, é investimento, não é gasto, é investimento. O próprio Flamengo, quando começou a sua reestruturação, no primeiro ano, em 2013, teve Mano Menezes, teve Elias, quem mais? Marcelo Moreno, atacante que na época estava no auge. O Flamengo não deixou de tentar contratar um jogador bom, mas o Corinthians não pode, né? Então, fiquem de olho. Tem muito jornalista incomodado com a possibilidade do Corinthians melhorar. E repito, o fato da gente dizer isso aqui não significa que estamos sendo iludidos. Não significa que agora a gente vai bater palma para tudo que o Duílio tá fazendo. Não, mas deixou de contratar, enxugou a folha, se desfez de um monte de jogadores e agora, aparentemente, vai tentar reforçar o time. Vai tentar contratar jogadores de qualidade. São Paulo tá numa situação financeira muito delicada. Estão falando em contratar Caleri. Contratou o Daniel Alves a peso de ouro. O Internacional não está numa situação financeira tão confortável, mas queria o Juliano. Mas o Inter pode querer o Juliano, né? E o Atlético Mineiro tá tirando esse dinheiro de onde? Né? Tem o Mecenas lá investindo, contrataram o Hulk, mas lá tá tudo certo, mas o Corinthians não pode. Então, fiquem de olho, porque no Corinthians tudo é assim. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria falar. O Corinthians está forte no mercado. Abre-se aí a possibilidade da gente, de fato, reforçar o nosso time com bons nomes. Então, era isso que eu queria falar neste vídeo de hoje, beleza? Dedé, não acredito. Roger Guedes, sim, existe o interesse. Juliano tá contratado. Renato Augusto tá apalavrado. Paulinho não tá descartado. E o Corinthians, sim, vai tentar reforçar o time, beleza? Então, vou ficando por aqui. Deixe seu like, que é sempre muito importante. Compartilhe o nosso conteúdo. E amanhã teremos a nossa tradicional live de pós-jogo, beleza? Com relação de onde o Corinthians está tirando dinheiro para fazer esses investimentos, vocês já sabem, né? Tamo junto, fui!